Porque existem 3 tipos de medo. Existe o medo inato, que é o medo que vem na nossa programação, que é o medo em relação à nossa sobrevivência. A função da nossa mente é nos proteger, ponto. É uma questão de sobrevivência. Então, ela está o tempo todo nos protegendo. Então, quando você está em real perigo, esse é o seu medo essencial, de essência mesmo. Tipo, sua vida está correndo risco, você está ali de frente para um animal, que é lá da época primitiva, de quando o homem vivia ali exposto à vida selvagem, onde ele caçava, vivia em caverna. O medo vem daí. O cérebro reptiliano. Né? Exatamente, ele vem daí, dessa necessidade de proteger. Esse é o medo real. Todos os outros medos que a gente vive, que a gente sente, não é real. Aí vai falar, mas eu sinto, tá, mas eu tô falando assim da nossa programação. Tem o medo imaginário, que é esse que eu te falei, que a gente cria histórias. Ah, mas e se acontecer isso? E se eu for assaltado? E se eu ficar sem dinheiro? E se a pessoa me trair? Quando você começa a criar histórias na sua cabeça de possibilidades do que pode acontecer. Né? Você vai, os e se. Você está criando medo, você está criando história na tua cabeça. Esse é o medo imaginário. E aí tem um segundo medo, que é o medo aprendido. Então você aprende a ter medo. Ah, e como que você aprende a ter medo? Alguém te passa esse medo. Então, assim, por exemplo, se seus pais, por alguma razão, tiveram uma experiência com água. Não vai ali perto da piscina, não vai no mar, cachoeira é perigoso, hein? Olha, cuidado, cuidado. Tá fazendo o quê? Tá implantando um medo na criança, em alguém. Então você acaba absorvendo esse medo. Ou se algum amigo seu fala alguma coisa para você, e aí você fica, meu, será? E você compra a ideia dele. Cravou o medo em você. Né? Nós somos um papel em branco. Na verdade, todos nós, né? E a gente vem com algumas programações já, mas a maioria das coisas é tudo coisa que a gente foi aprendendo, né? Visão de mundo, valores, como eu falei, coisas que seus pais falam, sua família, sua avó, sua tia, seus amigos, fase escolar, principalmente do 0 aos 7 anos, que é quando a criança ela realmente está aberta para o mundo. Ela não conhece nada do mundo, então tudo que ela ouve ela tem como verdade. E principalmente se isso vem da família, porque a família é o porto seguro. Né? Então, assim, se o pai, se a mãe, se alguém próximo fala para a criança alguma coisa, ela tem como verdade. E, por exemplo, menino, você é muito teimoso. Você é teimoso, você é teimoso, você é teimoso, você é teimoso. Pronto, cravou, carimbou o rótulo, papelzinho em branco daquela criatura. E aí ele fica lá com carimbo, teimoso. Aí ele fala, tá bom, me falaram que eu sou teimoso, então eu sou teimoso. Só que isso de uma forma inconsciente. Repetição, né? E aí ele cresce um adulto teimoso. E aí começa a fazer escolhas erradas, começa a ir para um caminho errado, começa a ser uma pessoa muitas vezes pode ter um comportamento de confronto, porque ele precisa validar que ele é teimoso. Foi o que ensinaram ele. Sabe que eu tive isso com a timidez. Eu cresci ouvindo minha mãe falar que eu era tímido. E aí eu não entendia como que eu gostava tanto de apresentar trabalho para a sala de aula e eu era tímido ao mesmo tempo. Cara, como assim? Minha mãe sempre falou que eu sou tímido. Como que eu tô gostando de apresentar um trabalho aqui? Como que eu tô gostando de fazer um teatro na escola? Tá vendo? Senão que você não era tímido, né? Era um rótulo que ela, de certa forma, era a visão dela em relação a você, que era que ela achava, não necessariamente que estava ali na sua personalidade, no seu perfil, né? E aí, se você compra a ideia, o que acontece? Eu vou apresentar, eu tô gostando. Pelo que você falou, foi diferente. Eu não posso não, porque eu sou tímido, eu vou ficar aqui quietinho, porque a minha mãe falou que eu sou tímido, então eu vou ficar aqui. Eu falava, não, isso, apresentar trabalho, eu sou tímido, não é coisa pra mim. Eu tenho que ficar tremendo, eu tenho que ficar... Isso. Eu não sabia porque eu ficava animado pra fazer as coisas. Mas o que vem primeiro? O cara é... Porque se ela disse que ele é tímido ou falou que o cara é teimoso, porque em algum momento essa pessoa foi, né? Essa criança foi. Mas aí, se ela um dia foi tímida e alguém observou que ela era tímida e falou que era tímida, então ela foi tímida em algum momento. Em algum momento sim, mas assim, ela poderia não ter comprado tanta ideia, não se rotulado, ela poderia ser muitas outras coisas. E aí a criança acaba comprando essa ideia de, se isso é muito forte para a criança, ela acaba comprando essa ideia, né? Que nem eu, a vida inteira cresci
E isso foi algo que eu resolvi agora na fase adulta, assim, né? Disso, assim, tipo, você é muito mimadinha, porque eu era muito protegida, né? Você é muito sensível, eu era muito chorona. Qualquer coisa eu chorava, as pessoas falavam para mim, aquilo me feria e eu chorava. E eu ouvia isso de dentro da família e virava uma bola de neve, porque aí a pessoa falava, você é muito sensível, eu chorava. Aí, tá vendo? Você é sensível, eu chorava mais ainda, eu não conseguia sair desse ciclo. E aí depois eu comecei a entender, né? E aí eu fui resolvendo um por um, assim, sabe? Com as minhas coisas, assim, até da família, de eu poder chegar para a pessoa e falar assim, olha, quando você me falou isso, me machucou. Hoje tá tudo bem, tá? Mas me machucou. E hoje para mim também tá tudo bem. Quando tu disse que tu resolveu, o ato de resolver alguma coisa é só o ato de refletir, pensar, ou tem alguma coisa na prática que dá para fazer para resolver? As duas coisas. Às vezes refletindo e você se resolvendo com aquilo e ficando tudo bem, muitas vezes vem de uma reflexão, muitas vezes vem de um momento de perdão, não só em relação a alguém, mas a você mesmo, sabe? Assim, de se resolver aqui dentro mesmo, de organizar os sentimentos. Mas às vezes é preciso, se necessário, até você chegar na pessoa, conversar e ritual, fechamento de ciclo. Sabe? Às vezes é preciso você fazer isso assim com a pessoa. Ou não, às vezes a pessoa já faleceu, ou você nem faz mais sentido. Você sabe que você tem alguma coisa mal resolvida, mas às vezes nem faz mais sentido você falar com a pessoa, mas aí você pode, num momento com você, imaginar que a pessoa está na sua frente, você falar tudo o que você gostaria para a pessoa. E aí aquilo vai dar uma aliviada no coração, sabe? A ideia é se resolver, é você ir se livrando das bagagens. Porque ao longo da nossa vida a gente vai, né, adquirindo bagagens, a gente vai pegando tudo isso, vai ficando pesado. E chega uma hora que você fala, eu não preciso mais disso. Para mim hoje não faz mais sentido, deixa para trás para poder caminhar.